Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Compre pelo WhatsApp 3254-2000. Momentos de angústia e sofrimento em Carmo do Paranaíba. Depois de 17 horas de muito trabalho, militares do Corpo de Bombeiros retiram uma criança que caiu em um buraco de 6 metros de profundidade. Criança foi socorrida com vida, mas morreu logo após dar entrada no hospital. Tumulto durante o vestibular da UFO. A energia acabou enquanto os alunos faziam a prova. Expogenética 2022 começa em Uberaba a maior mostra de animais zebuínos avaliados de todo o país. E tem as notícias do esporte com um resumo do que aconteceu no fim de semana. O Band Cidade desta segunda-feira, 22 de agosto, está no ar. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite para você, boa noite, Kelson. Boa noite, Vanessa, boa noite a você que acompanha o Band Cidade. Bom, a gente começa essa edição com a notícia bem triste, né? Falando sobre o caso da criança que caiu em um buraco de 6 metros de profundidade em Carmo do Paranaíba. Pois é, depois de 17 horas de muito trabalho, os homens do Corpo de Bombeiro conseguiram tirar o menino. Mas infelizmente ele não resistiu e acabou morrendo. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o Pedro Corsini. Boa noite, Pedro. Oi, Kelson e Vanessa, boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham no Band Cidade. Notícia muito triste, né? A Polícia Civil, inclusive, já instaurou um inquérito que vai apurar aí as causas da morte do pequeno Pedro Augusto, de 8 anos de idade, lá na cidade de Carmo do Paranaíba. Vale lembrar que a empresa, ele caiu numa obra de uma empresa particular, ainda não foi divulgada, segundo a Polícia Civil. A expectativa é de que ainda nesta noite a polícia consiga localizar os responsáveis para, de fato, entender por que aquela obra estava ali e o que estava acontecendo, né? Eu acompanhei esse caso, preparei uma reportagem, a gente confere agora os detalhes da morte, infelizmente, do pequeno Pedro, de 8 anos, lá em Carmo do Paranaíba. Pedro Augusto, de apenas 8 anos, teria escorregado enquanto brincava perto de uma construção. Ele caiu em uma vala de 6 metros de profundidade. O trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros durou cerca de 17 horas. O local é de difícil acesso e depois de muitas tentativas, os militares conseguiram tirar o garotinho de lá. As pessoas que acompanhavam tudo aplaudiram o resgate, mas ninguém esperava o desfecho da história. Logo depois da queda, o garotinho Pedro teria quebrado uma das pernas, o que dificultou ainda mais o resgate. O local de difícil acesso corria risco de desmoronamento. Depois de socorrido, Pedro foi encaminhado com urgência à UPA de Carmo do Paranaíba. Lá, a equipe médica realizou manobras de reanimação, mas infelizmente a criança não resistiu. O comandante do Corpo de Bombeiros falou sobre as técnicas utilizadas durante o resgate. Em uma delas, os militares tentaram içar a criança, mas as condições do terreno não ajudaram. Maquinários foram utilizados para fazer um acesso. Conseguimos acessar o menino Pedro a aproximadamente 6 metros de profundidade. Fizemos a escavação manual no nível horizontal para acessá-lo, cerca de 2 metros de distância. No momento em que nós retiramos o garoto Pedro, havia um rebaixamento de nível de consciência e nós tiramos ele já em parada cardiorrespiratória. A mãe da criança disse que o filho iria brincar com a prima. A garotinha voltou e contou que ele teria caído. No início, a família não acreditou e pensou que fosse uma brincadeira. Os parentes alegam que a obra não estava sinalizada. Pouco mais de um ano, uma criança de 2 anos foi resgatada por um adolescente no bairro Aclimação, em Uberlândia. Foram 4 horas de resgate. A criança caiu no buraco enquanto atravessava um lote que também estava em obra e sem sinalização. O buraco tinha 35 centímetros de diâmetro e 4 metros de profundidade. Prevenir o acidente é muito melhor do que remediá-lo. Então, a partir do momento que se tem um canteiro de obras, um início de uma obra, a primeira etapa a ser executada seria o cercamento.
de forma que você reduziria esse tipo de risco, em que uma criança adentre em um local onde tem um canteiro de roubas e caia numa vala dessa magnitude. Infelizmente, um final triste, nós seguimos acompanhando o desdobramento dessa história. Mudando de assunto, tumulto durante o vestibular da UFO neste fim de semana. A energia acabou e os candidatos que faziam as provas no campus Santa Mônica ficaram no escuro. No vídeo é possível ver a confusão que o incidente gerou. A polícia militar foi acionada para tentar acalmar os candidatos que saíam e familiares que estavam do lado de fora. O que era para ser um vestibular tranquilo para as mais de 19 mil pessoas inscritas, não foi e se tornou dor de cabeça para muitos estudiosos. O apagão deixou muita gente no escuro, principalmente o público que estava na Universidade Federal de Uberlândia. Laura Mendes é candidata ao curso de medicina. Segundo ela, se sentiu muito prejudicada, pois a concentração foi por água abaixo quando a sala começou a ficar escura. Eu me senti bem prejudicada, o emocional ficou bem abalado. Eu estava conversando com outras pessoas também, elas também se sentiram bem prejudicadas. Então, fazer 30 questões no escuro é muito complicado e realmente fica difícil, assim. A assessoria de imprensa da Universidade Federal de Uberlândia informou que reportou imediatamente o problema à Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e que acrescentaria aos candidatos o tempo correspondente da interrupção após as 18h30, que era o prazo final para a conclusão da prova. Além da UFO, uma escola em que os testes também eram realizados ficou por um prazo menor sem luz e no final foram acrescentados 30 minutos para a conclusão do vestibular. Situação complicada. Em nota, a CEMIG informou a causa da interrupção está em apuração e que equipes atuaram para resolver o problema assim que a companhia foi acionada. Disse ainda que mesmo depois de ter restabelecido a normalidade do fornecimento para os demais clientes, o campus da UFO, no Santa Mônica, permaneceu sem energia devido ao acionamento do equipamento de proteção que atende à subestação interna da universidade. Profissionais da CEMIG estiveram inspecionando o local e, em conjunto com a equipe técnica da Universidade Federal de Uberlândia, restabeleceu o fornecimento ao campus por volta das 8 horas da noite. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e já vamos mostrar para vocês como que foi a abertura da Expo Genética lá em Uberaba. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Agora são 6 horas e 57 minutos. Atenção Uberaba, a QF Distribuidora é a maior distribuidora de cimento, cal, argamassa, gesso e telha da cidade. A QF tem um grande estoque e por isso consegue o melhor preço, não é isso, Leandro? É isso mesmo, aqui você acelera a sua obra com mais economia. QF Distribuidora, vem pra cá! O cartão de todos Uberaba está com uma clínica nova na Guilherme Ferreira com amplo espaço para o melhor atendimento em várias especialidades. Temos também clínicas da Vigário Silva e Arthur Machado, além de parcerias com a Clínica de Estética Royal Face e muito mais, Diogo. É isso aí, cartão de todos, o maior cartão de descontos do país. Vem pra cá! Hortifruti Estados Unidos, frutas especiais, produtos orgânicos, naturais e orientais, mercearia, frios, bebidas, açougue completo, verduras e legumes, tudo com qualidade e ótimo preço, né, Leandro? Isso mesmo, temos sempre o melhor com ótimos preços para vocês. Hortifruti Estados Unidos, vem pra cá! Terça e quarta na feira Bahamas, tudo fresquinho pra encher o carrinho. Alho, R$13,90 o quilo. Tomate ou batata lavada, R$2,99. Repolho, 99 centavos o quilo. Pão de forma tradicional da casa, R$3,99. Sobrecoxa de frango Seara, 1 quilo, R$10,59. Costelinha suína Saudale, quilo, R$15,98. Suco misto Bela Isquia especial, 1,5 litro, R$7,90. Vem pra feira. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Agronegócio. Oferecimento
Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você, pecuarista. Já estamos de volta com o Band Cidade. Foi aberta oficialmente hoje e vai até o próximo domingo em Uberaba a Expogenética 2022. A feira é a maior mostra de animais zebuínos avaliados de todo o país. Aqui estão os animais mais bem avaliados do país. Cerca de 570 bovinos de todas as raças estão em mais de 70 expositores na Expogenética, que vai até o próximo domingo, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. A Expogenética nasceu através dos programas de avaliação. Então, tem vários programas de avaliação, o nosso é o PMGZ. Essa tecnologia que o produtor usa hoje para levar da porteira para dentro e melhorar o seu desempenho na qualificação dos seus animais, com o fenótipo e com as avaliações. Então ele veio para ficar. E um programa reconhecido até pela Universidade de Geórgia como o melhor programa de avaliação genética do mundo. A feira voltou a ser de forma presencial após 2 anos. Essa é a maior mostra de animais avaliados em todo o país e, com isso, os olhos da pecuária nacional estão voltados para Uberaba. Durante o evento acontecerão 19 leilões, além de um shopping animal. E a expectativa de faturamento é de mais de 60 milhões de reais. Os números são uma realidade que a gente tem certeza que vai acontecer em função do crescimento dos leilões, em função do crescimento dos estandes, são 35% a mais que a última Expogenética. Então a gente acha que nós vamos chegar nesse número ou ultrapassar esse número. A solenidade de abertura aconteceu de forma simultânea com o hasteamento das bandeiras e no Tatersal Rubico de Carvalho e contou com a presença de autoridades, criadores e pessoas ligadas ao setor. A prefeita de Uberaba e o vice-governador do estado, Paulo Brant, falaram sobre a importância do evento. É uma projeção de Uberaba sempre para o mundo inteiro e o Brasil alimenta o mundo e a gente está aqui falando de melhorias, de aumento de produtividade, de carne, de leite, algo que é fundamental na alimentação do mundo inteiro. A gente está muito feliz de ter ela novamente presencial. Nós temos que melhorar a produtividade e a qualidade dos nossos produtos da pecuária. E a genética é fundamental. E a BCZ é pioneira nisso e ela incansavelmente tem contribuído para melhorar não só a capacidade dos médios e grandes produtores, mas também dos pequenos produtores, que esse eu acho que é o maior desafio. Notícia boa para os moradores de Uberaba. O valor da taxa de iluminação pública na cidade vai diminuir em 30%. Pelo menos 70 mil pessoas serão impactadas com a redução da tarifa de iluminação pública. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, a diminuição da taxa só foi possível diante de um novo cenário, pós-pandemia e após crise de combustíveis. A Prefeitura está podendo anunciar essa redução através do decreto da Prefeita Municipal de 30% de maneira linear, além de acrescentar alcançar um total de 70 mil pessoas sendo beneficiadas pela isenção da tarifa de iluminação pública, a COSIP, e então isso é uma boa notícia para a cidade. Desde julho do ano passado, estudos vinham sendo realizados na tentativa de viabilizar a redução ao consumidor, que deve pagar mais barato já em outubro deste ano. Antes, a taxa de isenção da contribuição para o serviço de iluminação pública era aplicada somente aos contribuintes que consumiam até 30 kWh. Agora, essa isenção foi ampliada aos contribuintes que consomem até 50 kWh por mês. A gente pôde fazer o cálculo desde julho do ano passado, a gente vem fazendo estudos, né, com muita responsabilidade, garantindo a saúde financeira dessa PPP, né, parceria público-privada, e gerando economia para o bolso do cidadão. Não saia daí, daqui a pouco a fiscalização na rodoviária de Uberlândia, um ônibus clandestino foi apreendido. É rapidinho, agora são 7h04. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado.
Eu indico o Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Você pode até tentar saber o que vai acontecer na sua vida, mas o melhor jeito de você garantir o seu futuro ainda é optar por uma universidade com estrutura e ensino de qualidade. Vestibular Online Unipac 2022. Vem agora para a melhor estrutura de ensino na melhor localização da cidade. Escolha o seu curso a partir de R$ 199 mensais. E o que é melhor, você faz as provas na sua casa. Vestibular Online Unipac 2022. Seu futuro é aqui e agora. No mês dos pais, a Odonto Cable preparou condições especiais para toda a família em tratamentos dentários e implantes. Agende já a sua consulta na unidade mais próxima de você. Odonto Cable, um sorriso muda tudo. Ovo não é tudo igual. Brancos, vermelhos, caipiras ou com alto conteúdo de ômega 3. A Planalto produz ovos de qualidade para que você tenha o máximo sabor na sua mesa ou receita. Não se esqueça, ovo é Planalto. Band Cidade de volta em Uberaba, funcionários do PROCON e também da Vigilância Sanitária foram às ruas fiscalizar o comércio de cigarros eletrônicos. E quem traz o balanço dessa operação pra gente é o Gessione Serrati. Boa noite para você, Gessione. Oi, Kelson, Vanessa, boa noite para vocês, boa noite a todos. Pois é, essa fiscalização aí que contou inclusive com equipes do PROCON, por hora ficou só na esfera educativa, viu? Alertando que a partir de agora é proibida então a comercialização desses dispositivos, desses cigarros eletrônicos e que os estabelecimentos que desrespeitarem podem ser penalizados aí com multas. Então, um comunicado foi entregue aí no comércio aqui de Uberaba, foi distribuído aí hoje e aponta a determinação da Anvisa e traz também a informação do Instituto Nacional de Câncer, alertando que os dispositivos eletrônicos para fumar não são seguros e possuem aí substâncias tóxicas além da nicotina. Portanto, segundo o Instituto, o cigarro eletrônico pode causar inclusive doenças respiratórias. Os agentes vão continuar nas ruas, Kelson, Vanessa, para essa ação educativa e eles pedem para que esses dispositivos sejam entregues na Vigilância Sanitária que fica na Avenida Guilherme Ferreira, 1539, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando aí que essa proibição inclui a comercialização, a importação e a propaganda desse dispositivo, desse cigarro eletrônico. Então fica aqui o alerta da Vigilância Sanitária pedindo para que os estabelecimentos entreguem esses cigarros eletrônicos. Kelson, Vanessa, eu volto com vocês no estúdio do Band Cidade. Muito obrigada pelas informações, Gessione Serrati, diretamente de Uberaba. Bom, ainda falando sobre fiscalização, em Uberlândia, um ônibus que transportava passageiros de forma clandestina foi apreendido no terminal rodoviário. A operação começou nas primeiras horas dessa segunda-feira. O objetivo do trabalho, que envolve órgãos como a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o Departamento Estadual de Edificações e Estradas de Rodagem, DER, a Polícia Rodoviária Federal e o PROCON Municipal, é a prevenção de irregularidades no transporte de passageiros. Estamos fiscalizando a documentação dos motoristas de ônibus, principalmente com relação à validade do exame toxicológico obrigatório e do curso de transporte obrigatório também. Aproveitamos também e realizamos o teste do bafômetro com os motoristas para garantir que eles vão poder ter uma segurança aí, que eles têm condições de seguir viagem tranquilamente. O DR e a ANTT fazem a fiscalização da regularidade dos veículos e empresas que prestam serviço nas rodovias intermunicipais e estaduais. Durante a abordagem a um desses veículos, ficou constatado que, apesar do selo da ANTT estampado no ônibus, ele era considerado de transporte clandestino. O veículo seguiria com 21 passageiros para a região nordeste do país. O veículo ele embarcou os passageiros sem bilhete de passagem, ele não possuía vínculo com nenhuma empresa
cadastrada junto à NTT e também não possuía seguro de responsabilidade civil ativo, né, vigente. Por esse motivo, a gente não conseguiu vincular ele nem a uma empresa regular, nem uma empresa que tem autorização junto à NTT, que foi configurado o transporte clandestino. Além dos órgãos reguladores, que são a NTT e o DR, e fiscalizadores, que é a Polícia Rodoviária Federal, a operação conta ainda com agentes do PROCON, que fazem um trabalho educativo, ensinando os passageiros sobre os direitos e deveres que eles têm nesse tipo de transporte. São muitos direitos e deveres que os passageiros possuem. Então a gente veio aqui também com a PRF para lembrar os passageiros dos seus deveres. Usar cinto de segurança, procurar sempre por empresas que são cadastradas, que fazem o transporte de forma regular e também lembrar os passageiros daqueles direitos que eles têm, né? De ser transportado de forma segura, com pontualidade, né? E que tenha todos os seus direitos resguardados. Agora, falando sobre saúde, nós temos novidades em relação a casos de varíola dos macacos aqui na região, né, Kelson? Pois é, infelizmente o número de casos suspeitos vem aumentando. Uma triste notícia que quem vai falar pra gente é novamente ele, Pedro Corsini. A notícia não é boa, né, Pedro? Pois é, pessoal, e com esse aumento de 5 casos comparado ao último boletim, Uberlândia atinge então 11 casos confirmados e se torna a segunda cidade do estado de Minas Gerais com maior número de casos positivos para a varíola dos macacos, a monkeypox. BH segue liderando o ranking com 128 registros positivos, com Uberlândia com 11, Contagem na região metropolitana com 10 casos para a doença. Vale lembrar que todo cuidado é pouco. Kelson, Vanessa, com vocês. Muito obrigado, Pedro Corsini, falando ao vivo sobre este caso aqui na cidade. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já vamos falar das notícias do esporte com o Ronei Bentes. Não saia daí, agora são 7h11, a gente volta em instantes. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Compre pelo WhatsApp 3254-2000. Na IG Piscinas de Uberlândia, você conta com experiência exclusiva e completa. Aqui você encontra piscinas, acessórios, móveis, aquecimentos, produtos químicos e assistência técnica. Além de atendimento personalizado com um dos especialistas IG. Pensou em piscina? Pensou IG. IG Piscinas, Uberlândia. A sua piscina. Avenida Arnino Massaro, 545, Umuarama, Uberlândia, Minas Gerais. Nacional Peças e Serviços em Autoelétrica e ar-condicionado para veículos leves, pesados e agrícolas. Tem ainda mecânica em geral, auto center e troca de óleo em câmbio automático em carros e picapes. E sempre o melhor preço, desde Davi. Isso mesmo. E se seu maquinário agrícola precisar de manutenção, nós iremos até você. Nacional Peças. Vem pra cá. Se o seu gás acabou, chame agora a Feragás, 3314-5121. São mais de 30 anos atendendo todo Uberaba com o gás mais barato da cidade. Ainda não cobra entrega e nem a taxa de cartão, Igor. Isso mesmo. E são 7 lojas para melhor te atender. Feragás, vem pra cá. Nas 2 lojas do Que Delícia Supermercados tem ofertas especiais todos os dias. Tem a segunda da limpeza, terça e quarta verde, quinta da quitanda, sexta e sábado do churrasco e domingo legal. Aproveite porque aqui suas compras rendem muito mais, não é isso, Zé? Isso mesmo. Economia e qualidade você só encontra aqui. Que Delícia Supermercados. Vem pra cá. O melhor pra você tem no Sacolão Supermaxi. Banana prata quilo 2,99. Batata ou cenoura quilo 1,99. Repolho verde quilo 1,19. Tomate quilo 1,99. Músculo bovino quilo 24,99. Pertinho de você. Já estamos de volta com o Band Cidade e a gente vai dar um tempinho nas nossas notícias porque eu quero ver agora as notícias do Jornal da Band. Vamos lá. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band de hoje. Relíquia de Portugal, coração de Dom Pedro chega ao Brasil para a exposição no Itamaraty. A vida de princesa de Leopoldina antes do casamento com Dom Pedro é o destaque no projeto especial da Band nos 200 anos da independência. Em entrevista exclusiva, Tite diz que ainda tem espaço para novos nomes na seleção. Isso e muito mais daqui a pouco, 7h20. Te espero. E tem esporte aqui também. Vamos saber as notícias do fim de semana com o Ronei Bentes.
Alô, boa noite para você que está ligado aqui no Band Cidade desta segunda-feira. Estamos chegando com as notícias do esporte para começar uma notícia boa. Mais uma vitória do Praia Clube na Liga Nacional de Futsal. Não é notícia repetida. Desta vez o Praia venceu o Tubarão por 3-1. Jogo realizado na Arena Praia. Um jogo bastante movimentado e com este resultado a equipe praiana encerrou a primeira fase do campeonato em 5º lugar. A partir de agora, jogos de mata-mata e o Praia Clube vai encarar a equipe de Patos, do Patos do Paraná. O campeonato vai ter uma pausa nos próximos dias para a disputa da Taça Brasil, mas na sequência o Praia vai em busca aí de uma melhor classificação nesta Liga Nacional de Futsal. Até agora, uma campanha muito boa. E nesse final de semana tivemos a disputa de mais uma rodada do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Vamos aí aos resultados que envolvem as equipes aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No sábado tivemos empate de 1-1 entre Serranense e Paracatu, jogo realizado na Arena do Calçado. Em Patos de Minas, goleada do Mamoré sobre o Inter de São Gotardo, 4-1. Em Uberaba, no Uberabão, vitória do Nacional sobre o Inter de Minas, 2-1. E no estádio Fausto Alvim, em Araxá, mais uma vitória do Ganso, 1-0 sobre o Coimbra. Veja como ficou a classificação depois desta rodada. O Mamoré agora é o líder com 9 pontos ganhos, o Araxá em segundo também com 9 pontos, o Coimbra caiu para o 3º lugar com 6, Nacional de Uberaba também em 4º com 6 pontos. Na sequência, Serranense 4, Paracatu com 1, Inter de Minas e Inter de São Gotardo até agora não conquistaram nenhum ponto neste Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, que vale 2 vagas para o módulo 2 no ano que vem. É isso aí, eu volto na sexta-feira. Boa noite a todos, até lá. Muito obrigado, Ronei Bentes. Lembrando que isso é apenas um resumo aqui no Band Cidade. Todas as notícias do esporte você acompanha todos os dias na tela da Band a partir de meio-dia com o Ronei, com a Carol Guzzi e também com o meu amigo Vitor Albergari, que por enquanto continua de férias, mas volta já na semana que vem. Olha só, nesse ano a lei de cotas para ingresso nas universidades federais está completando 10 anos de existência. Na reportagem que você vai ver agora, a importância dessa medida para quem conseguiu ingressar em uma instituição por conta dessa lei. Lorena está no 3º período de odontologia. O sorriso largo é prova da felicidade que ela sente por ingressar em uma universidade federal e cursar o que escolheu como profissão. Mas o caminho dela foi e continua sendo árduo. Vim de um ensino público e tive alguns anos de escola particular no ensino fundamental e é perceptível a diferença do nível de educação e sem o programa de cotas eu não teria conseguido entrar. A lei de cotas sancionada em agosto de 2012 garante que 50% do total de vagas das instituições de ensino, sejam elas universidades ou institutos federais, sejam reservadas às cotas, que são subdivididas. Metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a 1,5 salário mínimo. Em ambos os casos, também será levado em conta o percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para nós, é muito relevante, porque nós de fato entendemos que é um dos mecanismos que a gente consegue alcançar via uma política pública para conseguir o acesso a diversos grupos sociais que até então não conseguiam acessar o ensino superior. Segundo dados do IBGE, em 2011, um ano antes da aprovação da lei, o número de alunos negros e pardos nas universidades federais chegava a 35%. Já em 2020, 8 anos depois dessa aprovação, esse número subiu para 46%. Mas os desafios para manter esses alunos dentro das salas de aula ainda são muitos. Esse programa de cotas precisa continuar para que mais pessoas diversas consigam entrar, que precisa existir um aumento na qualidade de educação também para que possa existir uma competição equivalente para as pessoas. Band Cidade fica por aqui, lembrando que você pode assistir novamente todas as reportagens no nosso canal no YouTube, basta acessar Band Triângulo 1 e vá lá, curte e compartilhe. Pois é, a gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta às 6:50 da noite. Você vai ficar agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. E a gente termina o nosso programa com imagens da Expo Genética, que, volto a dizer, começou oficialmente hoje em Uberaba, a maior feira
zebuína da genética do país e termina no próximo domingo. Para vocês, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.